Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. Vídeo de hoje, a gente vai falar do CAFOF, o FOF da Kinea. Vamos dar uma olhada nele, ver como é que tá o relatório aí, ver se esse fundo já tá fazendo ganho de capital ou não, né? E acho que esse é o ponto principal dos FOFs, né? Com essa alta toda que teve no IFIX, a gente vai começar a ver quem tá fazendo, quem não tá fazendo e dar uma conversada sobre isso, né? Enfim, já entrando um pouco nesse ponto. Quem começar a fazer ganho de capital, a tendência é que o resultado aumente um pouquinho, né, no curto prazo. Às vezes começa a ver rendimentos um pouco melhores que os outros. Porém, a gente tem que ver se eles não vão fazer o curto prazo, fazer o ganho de capital muito cedo, porque pode ser que os fundos que subiram 10% seja lá no início da alta, e aí daqui a 2, 3, 4 meses a gente vai ver esses fundos bem mais patamares bem mais elevados, e aí o FOF que esperar, às vezes, é conseguir fazer um ganho de capital mais expressivo. Enfim, algumas visões. Mas a gente tem que olhar, tem que botar na conta essa questão do ganho de capital para ver, né? Porque se esse fundo, estou usando ele de exemplo, viu, pessoal, mas se ele aumentar o patamar de distribuição dele, se é algo que ele vai conseguir sustentar ou não, enfim. Começa, né? Aquela coisa, a partir do momento que o FOF começa a fazer ganho de capital, começa sempre aquela questão que você vai ficar ponderando o quanto ele consegue gerar de ganho de capital ou se ele vai cessar o ganho de capital, enfim. É curioso ver esse movimento, né? Enfim, esse é um FOF de 500 milhões de reais, patrimonial dele em 100 reais, cota de mercado 92, ainda está com um leve desconto, né? Pagou 72 centavinhos, liquidez dele de quase 1 milhão por dia, melhorando, né, devagarinho. Ele começou no ano de setembro, questão de eleições, né? Ele coloca que existe pouca clareza sobre as propostas econômicas dos principais candidatos, tendo em vista da definição das equipes econômicas e não há uma solução preparada pelos candidatos para a situação fiscal projetada. Olha, eu discordo, né? Porque o governo atual já tem a equipe, não tem o que mudar. Agora, quem não apresentou o plano de governo foi o Lula, né? Então, tipo, a partir do momento que ele fala isso, eu acho que ele está contando, quase que contando com a vitória do Lula, só que ao mesmo tempo ele tá falando assim, pô, o Lula não apresentou nada e tal, como assim? Então, eu não vejo muito muito sentido, né, isso que ele colocou para a gente aqui no relatório, né, não acho que engloba todos os candidatos, até porque o Bolsonaro, a equipe já tá lá, já tá trabalhando, já tem 4 anos que a gente vê a equipe dele, o que tá fazendo. Enfim, né, só esse ponto aí. Ele coloca, nível de responsabilidade fiscal do próximo governo será determinante para a inflação futura e os prêmios de risco é tratado nas curvas de juros. Esse é um ponto interessante, né? Entrando mais nesse mérito de governo. 2 governos, Lula, Bolsonaro. Bolsonaro tem a questão que o que pesa do Bolsonaro, essa questão do responsabilidade fiscal é o auxílio de 600 reais, né? Que estava garantido até o final do ano, por ano que vem já são outros 500, o pessoal tem que ver, não sabe de onde o dinheiro vai sair. Enfim, tem esse ponto. Já se tratando de Lula, a gente tem já por vezes, né, aquele discurso que ele já comentou, que não vai respeitar teto de gastos e tal. Enfim, acho difícil agora, ainda mais com essa base que foi eleita no Senado e na Câmara, que é muito pró-Bolsonaro, o Lula vai ficar muito travado nesse tipo de proposta, esse tipo de coisa maluca, né? Se ele fizer algo do gênero, ele vai tomar um impeachment, assim, facilmente. Acho dificilmente no cenário de Lula eleito, ele vai ter como, né, fazer alguma coisa maluca aí. Não vai ter jeito, até porque tanto o Senado quanto a Câmara vão ficar aqui no pescoço dele, né? O único que pode ajudar ele talvez seja o STF, mas enfim, isso aí não é nem tema do vídeo. Agora, a questão, a gente tem que ver, de ambos os candidatos, cada um tem o seu ponto da questão de risco fiscal, como que vai ficar pro ano que vem, seja Lula, seja Bolsonaro, enfim, vamos aguardando isso aí. Já no que está acontecendo hoje, né, a gente vê aqui, ó, a economia aquecida, índice de atividade do Banco Central teve alta, os serviços também, e a taxa de desemprego caindo, né? Um crescimento forte da população ocupada. Todo mês a gente vê dados do desemprego melhorando, reduzindo. Eu vejo algumas pessoas até falam, pô, mas o desemprego ainda tá alto, 9%, tá, mas sabe, 14%, né? Então tá reduzindo, tá caminhando para reduzir pela metade, galera. Não é algo fácil, né?
chegar vamos reduzir aqui o desemprego e tal. Teve pandemia no meio do caminho, eu tenho certeza, né, que se não tivesse tido a pandemia, aí já estaria em patamares de desemprego muito melhores. Mas, visto o contexto como um todo, tá bem interessante. A questão da inflação vem caindo, né? A gente vem acompanhando essas quedas aí que tá tendo na inflação. Vamos ver agora em outubro o que vai acontecer. Um cenário meio delicado, né? Jogando contra a deflação, por conta de guerra lá fora escalando um pouco mais, petróleo que vinha caindo, o pessoal da OPEP já tá brigando para segurar o preço, enfim, vamos acompanhar. Mas pelo que eu tô vendo aí, parece que em outubro a gente não vai ver mais deflação. Enfim, isso aí é uma leitura, galera, que muda todo santo dia, porque hoje tem reunião da OPEP. Depois que acontecer da reunião da OPEP, a gente vai falar, puta, o petróleo vai subir e tal, vai jogar contra. Agora, depois que acontecer dessa reunião, pode ser que mantenha. E por outro lado também, né, falando um pouco de petróleo, o petróleo está muito ligado à deflação, viu, pessoal? Cai a gasolina, vem deflação. Enquanto a gasolina estiver caindo, vai ter deflação. Tem um ponto nessa questão do petróleo que é bem interessante, porque a OPEP quer aumentar o preço. Porque a Rússia, para quem não sabe, manda na parada, né? Junto com a Arábia Saudita e tudo mais. Eles querem aumentar o preço. E os Estados Unidos querem reduzir o preço do petróleo, justamente para segurar a inflação deles lá, né? E aí fica essa briga, levanta o preço, abaixa o preço, levanta o preço, abaixa o preço. E a gente tem que ver quem vai ter mais força dessa história toda aí para melhorar essa questão do petróleo. Se o petróleo começar a cair cada vez mais, é um bom sinal para a questão de inflação. Se ele começar a subir muito e tal, os caras cortarem a produção, a Rússia está fazendo isso, né, já estrategicamente para ferrar com a Europa, então se a Rússia fala, não vai ter produção e fecha a torneira que se dane, né, peitar mesmo, enfim, o cenário, como eu falei, o cenário muda, né, hoje tem esse cenário, reunião da OPEP, hoje que eu tô gravando, vocês devem estar assistindo o vídeo depois, já deve ter acontecido a reunião, mas hoje o cenário é esse, pode ser que daqui a 10 dias mude, enfim, tá tudo muito dinâmico lá fora, até esse é um dos motivos aqui dentro, né? A gente não tá tendo muita volatilidade, a gente não tá tendo muita preocupação com a eleição. A galera tá, tipo, cagando pra eleição. Por quê? Porque o cenário lá fora é 1000 vezes pior. Ninguém tá preocupado com a eleição do Brasil. O Brasil que se dane, meu irmão. Lá fora tá um caos. Então, por isso que a Bolsa, esse ano, né, a gente não viu aquela volatilidade de eleição, né? Acho que o mercado meio que ignorou. Acho que a eleição é o menor dos problemas que o mercado tem hoje, né? Enfim, imagina. O gringo lá fora, que movimenta grana, que bota dinheiro no Brasil, tira e tal. A gente sabe que os gringos têm capacidade muito grande de tanto derrubar a bolsa quanto subir a bolsa. A gente viu isso lá em novembro, quando o IFIX estava no limbo e ele subiu quase que na vertical com o capital gringo entrando. Você acha que o gringo ele tá preocupado entre Lula e Bolsonaro? Ou ele tá preocupado que os trens, que o Putin mandou os trens que transportam os artefatos nucleares para perto da fronteira da Ucrânia? A preocupação do cara é essa. Ele tá cagando pra Lula e Bolsonaro, ele tá nem aí, ele tá vendo lá, putz, e se esse maluco estourar uma bomba nuclear na Ucrânia, o que vai acontecer? Enfim, é um cenário bem mais delicado do que a gente imagina, né? A gente não tá tendo tanta essa visão, porque o Brasil não se mete nesses problemas, mas pro cara que tá lá fora, esses países, a Europa, Estados Unidos, os caras já são bitolados com isso naturalmente, né? E agora com toda essa movimentação de guerra, os caras estão daquele jeito, né? Enfim. Fala um pouco do fundo. CAFOF, tijolo subindo bem, CRI caiu levemente, né? O retorno do CAFOF foi de 7% no mês, maior alta do segmento de FOF. Olha só, hein? Rendimento de 72 centavos. A gente tem um guidance da gestão que fica entre 65 e 7375. Eles até elevaram o guidance aqui. Nesse mês, eles fizeram um pequeno ganho de capital, né? 4 centavinhos aí de ganho de capital. Bem legal de ver isso, né? Eles começaram a fazer o ganho de capital de forma bem tímida, mas é aquilo que eu falei com vocês. Nos próximos meses, a gente tem que ver se esse ganho de capital vai começar a crescer demais ou se vai manter num patamar baixo e tal, enfim, ponderações que não tem como nem fazer agora. Tem que esperar uns 2, 3 meses de ganho de capital pra gente ver o que isso aqui vai virar. Já comentei com vocês em vários vídeos sobre FOF. A partir do momento que começa a fazer ganho de capital, é uma renda não recorrente.
Então fiquem ligados, porque vai chegar num ponto que esse ganho de capital, né, pode chegar a um ponto, né, que esse ganho de capital fique, sei lá, metade do resultado do fundo no mês. E aí você já vai ficar tipo, opa, se parar, vai cair o rendimento. Então fiquem ligados, não se deixem enganar por rendimentos elevados nos FOFs sem saber de onde está vindo. Galera, já falei isso umas 200 mil vezes no canal. Quer investir em fundo imobiliário bem e tal, não ser pego de surpresa, leia os relatórios, né? Evidentemente, relatórios fatos relevantes, e saiba de onde sai o dinheiro do seu fundo. Se você souber de onde que vem os 72 centavos que esse fundo te paga, exatamente, você fica tranquilo. Principalmente num fundo desse que o rendimento é simplesmente é o aluguel de um galpão. Pô, é muito fácil, né? Não tem muita mudança. Agora, num FOF, num fundo de papel e tal, que o dinheiro pode vir de várias direções possíveis e inimagináveis, saiba muito bem de onde está vindo o seu rendimento para você não ser pego de surpresa em um momento desfavorável, né? Essa é a dica que eu dou para vocês. Essa de rentabilidade tem muito que ficar falando. Aqui um pouco do desempenho versus o IFIX, né? A gente vê aqui como que foi, o que jogou para cima, o que jogou para baixo. A análise de upside já foi muito maior, né, pessoal? Mas hoje está no patamar de 18%. Então, você comprar esse fundo a R$ 92, você tem aí um potencial de ganhar 18% aí nessa cotação. Pensar que esse upside já foi, muito maior. Subiu muito, né? Olha só. Até que legal de ver, ó. Cota mercado. Olha só o que aconteceu com a cota mercado. Subiu igual um foguete aqui, ó. Botou o foguete do Elon Musk no pé e foi assim, ó, reto. Olha só como é que subiu forte. Enfim. Vamos lá. Um pouco aqui a alocação por ativo, né? Bem alocado, super bem alocado. E uma estratégia entre tática e imobiliária. Tática é giro, imobiliário é o que ele vai carregar, né? Enfim. Outro ponto que eu já venho falando várias vezes, né? De fundo de FOFs é saber comparar eles vindo no que tange a fundo de papel, né? Então, sempre falo pra vocês, vai comparar, pô, quero ter FOF na minha carteira, tô entre o FOF, o A, o B, o C e o D. Tá, vou comparar, eu gostei mais desse aqui, nesse fator, esse aqui paga mais do que o fundo D, paga mais que o fundo A. Eu tô entre os dois. Por que ele paga mais? Você tem que olhar. Porque um tem 50% de papel, o outro tem 28%. Enfim, sem botar isso na conta. É um ponto que os FOFs se empapelaram muito ultimamente, então acaba que fica primordial você olhar isso para conseguir comparar o que é comparável, né? Até por conta dessa questão de ganho de capital. Um FOF que esteja com muito papel, dificilmente ele vai conseguir fazer um ganho de capital, porque o fundo de papel, galera, é que lá fica ali rodeando o VP e tal, não tem muita surpresa, é aquilo ali, ponto. Ele não vai chegar e vai subir loucamente e tal. Claro, a gente vê esse movimento acontecendo nos últimos 2 anos, mas por conta de inflação extremamente alta, rendimentos super altos e aqueles ágios que a gente viu, por exemplo, a RDM a R$140 e tal, não faz sentido. Se você pegar assim, questão de fundamentos, é absurdo o que aconteceu, né? Quem comprou a R$140 fez uma baita de uma loucura, eu tenho certeza, né? Vocês podem até comentar, quem comprou Irija a R$140, HCTR R$140 e tal, essa galera hoje tá toda com o preço médio lá nas alturas. Tá todo mundo um fumo aí de... Se estiver tomando um fumo pequeno, vai estar tomando um fumo de 10% da cotação. Fácil. Enfim, a carteira dele tá aqui, a gente vê, bem variada. Na posição de KNCR, né? KNCR a gente sabe que muito fundo usa como liquidez, então entenda, isso aqui é uma posição que ele carrega? Sim, mas isso aqui é quase que um caixa, viu? Porque eles conseguem vender isso aqui com bastante facilidade para conseguir comprar outros ativos. Enfim, galera, é isso, tem para falar do CAFOF, conversamos um pouco mais, né? Entrei alguns pontos fora do relatório pra gente conversar. Você sabe, o relatório é bem curtinho e tal, a gente tem que botar mais coisa no vídeo, senão vai ficar um vídeo extremamente chato, né? E eu gosto de trazer umas visões aqui para não ficar aquela coisa tosca, né? Que se for só para ler o relatório, vocês conseguem ler sozinho, aqui eu tenho certeza. Enfim, cara, fica aí esse vídeo, espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, hein? Dá aquela força e deixa um comentário aí. Valeu, até a próxima, fui!